se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O estranho do Rio Doce. Desde criança, ouvi histórias sobre o Rio Doce. Meu avô costumava dizer que suas águas escondiam segredos antigos, coisas que ninguém ousava contar em voz alta. No entanto, nunca dei muita atenção. Para mim, era só um rio, grande e calmo, que serpenteava pelas terras de nossa cidadezinha. Foi só quando fiz 17 anos que a verdade começou a se revelar. Naquela época, eu gostava de pescar no fim das tardes, principalmente nos dias de calor. O rio era meu refúgio, um lugar onde o silêncio só era interrompido pelo barulho dos peixes saltando na água. Numa dessas tardes, decidi ir um pouco mais fundo, até uma curva onde poucos se arriscavam. Meu avô costumava evitar falar daquele trecho, como se algo o incomodasse. Ele dizia que ali não era um lugar para cristão. Fiquei curioso e resolvi conferir por mim mesmo. Ao chegar lá, o cenário parecia comum, a água escura, árvores inclinadas, e o vento trazendo um cheiro úmido de barro. Joguei minha linha e sentei à beira do barranco, esperando algum peixe morder a isca. O tempo passou e nada acontecia. O sol estava quase sumindo no horizonte quando senti um arrepio. Olhei para a água e, por um instante, juro que vi algo se mover. Não era um peixe, nem um tronco. Parecia uma silhueta humana, mais escura, quase sem forma. Piscando os olhos, achei que fosse cansaço. Mesmo assim, o desconforto ficou. Levantei-me para ir embora, mas antes que pudesse dar um passo, ouvi um som estranho, um murmúrio baixo, quase como um chamado. Ei! A voz sussurrou, arranhando o silêncio do lugar. Meu coração gelou. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Só o vento e as folhas secas balançando. Quando virei novamente para o rio, aquela figura estava lá, de pé, dentro da água até a cintura. Era alta, imóvel, e não parecia ter rosto. Um frio percorreu minha espinha. Não tive coragem de me mexer. Ele estava olhando diretamente para mim, ou pelo menos parecia. Corri o mais rápido que pude. Não olhei para trás até chegar em casa. Minhas mãos tremiam e meu peito ardia pela falta de ar. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, mas não consegui explicar. Quem acreditaria em algo assim? Passei a noite inteira acordado, com a imagem daquele estranho queimando na minha mente. Quando o sol nasceu, decidi que aquilo não poderia ser real. Talvez fosse apenas um sonho ou uma ilusão provocada pelo cansaço. Naquela manhã, procurei meu avô. Ele me encontrou sentado na varanda e percebeu logo que algo estava errado. Sem rodeios, contei o que tinha visto no rio. Esperei que ele risse ou me chamasse de bobo, mas seu rosto ficou pálido, e o olhar perdido. Eu avisei, ele murmurou, como se falasse para si mesmo. Perguntei o que era aquilo, mas ele apenas balançou a cabeça e disse: há coisas que a gente não deve mexer. Fique longe do rio, menino. Não vá mais lá. Aquilo só aumentou minha curiosidade. O que meu avô sabia? Por que ele não contava? Durante os dias seguintes, tentei me manter afastado, mas a imagem do estranho não me deixava em paz. À noite, sonhava com ele, parado no meio da água, me observando. Seu murmúrio voltava aos meus ouvidos, mais alto, mais claro. Ei! Não aguentei. Depois de uma semana, resolvi voltar ao rio. Dessa vez, levei uma lanterna e um facão, como se isso pudesse me proteger. O lugar estava ainda mais assustador ao entardecer. O silêncio era absoluto, como se o próprio rio prendesse a respiração. Cheguei à mesma curva e, sem surpresa, lá estava ele. A figura escura emergia devagar das águas, como se estivesse me esperando. Dessa vez, não fugi. Fiquei parado, segurando firme o cabo do facão, enquanto aquele ser se aproximava, saindo cada vez mais do rio. O corpo era esguio, coberto de uma escuridão líquida que pingava no chão. Ele não tinha rosto, mas, ainda assim, eu sentia seus olhos vazios sobre mim. Quando finalmente parou, a poucos metros de distância, o murmúrio voltou, desta vez nítido e claro. Por que voltou? Minha voz saiu em um fio.
O que você quer? A figura inclinou levemente a cabeça, como se pensasse. Eu estava aqui, muito antes de vocês, respondeu a voz, agora grave e gélida. Vocês esqueceram de mim, mas eu nunca fui embora. A cada palavra, o ar ficava mais pesado, e o cheiro de podridão se intensificava. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O estranho então ergueu uma das mãos. Era comprida e fina, como se feita de sombras. Apontou para o rio e sussurrou: venha ver. Não sei explicar o que me levou a obedecer. Como um zumbi, caminhei até a margem e olhei para a água. O reflexo que vi não era meu. Era ele. Meu rosto estava coberto pela mesma escuridão sem forma. Recuei, apavorado, mas o estranho estava agora atrás de mim. Agora você sabe, ele disse. A voz parecia vir de dentro da minha cabeça. O rio não é só água. É memória. É o que vocês enterraram aqui. Com isso, ele começou a desaparecer, dissolvendo-se como fumaça. Só então consegui me mover e corri, deixando para trás aquele lugar amaldiçoado. Voltei para casa decidido a nunca mais pisar no rio. Meu avô percebeu que algo havia mudado em mim. Você viu, não viu? Ele perguntou, com uma tristeza nos olhos. Concordei com a cabeça, incapaz de falar. Ele suspirou e contou que sabia, muito tempo atrás, o rio era sagrado. Dizem que algo ou alguém guardava aquelas águas, mas os homens construíram, sujaram e esqueceram. Agora, ele quer que lembrem. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Evitei o rio a qualquer custo, mas ele continuava me chamando nos sonhos. Em alguns dias, ouço um murmúrio distante, como se ele estivesse ali, atrás de mim. Ei! O estranho do Rio Doce não desapareceu. Ele só está esperando. Esperando que alguém mais curioso, ou tolo, vá até ele.